Olá, amigos! Estamos aqui de volta com highlights do DDW 2022. Espero que vocês estejam gostando. Sigam a gente, tem coisas maravilhosas por vir por aí. Hoje, vamos falar um pouco para vocês de como otimizar a terapia com inibidor de bomba. Algo muito tocado no DDW, vários trabalhos. Por quê? Mostrou-se ao longo do tempo que a evidência para o uso do inibidor de bomba precisa de dados adicionais, principalmente nos pacientes com sintomas noturnos. Provou-se que deitar de lado, provou-se que demorar muito mais tempo entre a comida e o ato do deitar tende a melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Por quê? Eles diminuem a exposição ácida quando deitado do lado esquerdo e aumentam mais o clareamento esofágico. Para isso, o grupo de Amsterdã, um grupo muito conceituado dentro da pesquisa, trouxe para a gente alguns trabalhos maravilhosos. Um deles me chamou muita atenção. Um dispositivo que você poderia colocar na parte torácica, e esse dispositivo vai servir para organizar a vida do paciente. Foram pegos em torno de 100 pacientes, colocados randomizados, aqueles pacientes que seriam orientados para poder fazer um tratamento, um treinamento de deitar do lado esquerdo ou não, e o dispositivo iria monitorar para saber se o paciente estava ou não virando à noite. Quando o paciente virava, o dispositivo tocava. Interessantíssimo como o paciente orientado, o paciente treinado, atingia 44% de melhora dos sintomas noturnos, simplesmente deitando do lado esquerdo. Uma diferença estatística de 22%. Então, muitas vezes, quando a gente está só depositando um tratamento por uma caneta, prescrevendo o remédio, não é o suficiente para nossos pacientes. O mesmo grupo de Amsterdã trouxe um trabalho importante. Muitas vezes a gente está no fenótipo, a gente que estuda com motilidade encontra o fenótipo da regurgitação, da eructação, como fenômeno de falha terapêutica. E eles trouxeram um trabalho até como fitoterápico, muito interessante, que trabalha na dispepsia funcional, mostrando que os pacientes em utilização desse fitoterápico melhoravam do sintoma de regurgitação, de eructação, da hipersensibilidade visceral. Isso foi muito interessante porque muitos desses pacientes estavam dentro de uma falência terapêutica e trouxe uma melhora. Então, muitas vezes, quando estamos diante de uma dispepsia, quando estamos diante de uma pirose, vale a pena realmente salientar. Será que a pirose é retroesternal? Ou será que o paciente está se referindo apenas à sensação de empachamento, de plenitude, e está com regurgitação? Até o fenótipo do sintoma vale a pena a gente poder colocar. Esse dado é uma droga chamada STW5, que provou-se que tem significativamente melhora na qualidade de vida do paciente com regurgitação, na doença do refluxo, na dispepsia. O professor Patel trouxe um trabalho brilhante, falando sobre a integridade da mucosa. Esse é um trabalho que mostra para a gente assim, o que é realmente a doença do refluxo. O que estamos chamando de doença do refluxo? É aquele paciente que está baseado somente em sintomas? Provou-se que não é o paciente para dar um diagnóstico conclusivo. Será que está com exposição ácida normal ou está com lesão esofágica? Isso foi muito importante, porque estamos acompanhando isso nos centros de motilidade. Agora, com a busca do diagnóstico de certeza, depois do consenso de Lyon, em muitos trabalhos, os pacientes que não estão respondendo ao inibidor de bomba, os pré-testes reanalisados, que é só dependendo de sintoma, o teste terapêutico são falhos. Amigos, esse trabalho foi brilhante. Trouxeram para a gente que a cada 5 pacientes que têm o diagnóstico de pirose tem um quadro de uma pirose funcional. E imaginem, quando tem falência terapêutica, aquele paciente que realmente não tem um diagnóstico da doença do refluxo, evidenciado como doença do refluxo, e que volta, um passo atrás e faz um diagnóstico, 1 a cada 2 tem pirose funcional. Então, não é só depositar na falência terapêutica o que vamos acontecer. E a professora e a Paty traz para a gente uma coisa maravilhosa, que é pensar como um alvo. Então, ela estabelece aquele, no centro do alvo o diagnóstico conclusivo e busca elementos de suporte, e aí a impedância e a pH-metria traz para a gente como número total de refluxo, a baixa impedância, a análise do PSPW, para poder trazer para a gente elementos para poder fortalecer o nosso tratamento.
E a integridade da mucosa mostra para a gente o quê? Que a dilatação dos espaços intercelulares aumenta a permeabilidade e aumenta a sensibilidade. Pode ser feito muitas vezes só com um catéter. Dentro da endoscopia, esse catéter faz uma avaliação da impedância e daria aí o diagnóstico. Ainda não está no Brasil, mas já está forte esse estudo dentro dos Estados Unidos. A gente, na impedância e pH-metria, pelo canal, a gente consegue avaliar a impedância basal noturna e inferir essa questão da integridade. Mas, como conclusão, ele demonstra que a importância de conhecermos o fenótipo do paciente para um tratamento eficaz e que as mudanças da integridade na submucosa podem mudar muito o futuro do tratamento, buscando tratamentos mais assertivos. Uma outra trabalho brilhante foi feita pela professora Rena, que ela trouxe lá da Universidade de Califórnia alguma parte muito importante. Quais são realmente as possibilidades para a supressão ácida? Não podemos só pensar todos os pacientes com um único membro, um único tratamento. A gente tem que diferenciar, individualizar esses pacientes. E o que foi isso muito importante? O inibidor de bomba de próton ainda continua o centro das atenções, o centro das pesquisas e a base do tratamento. Mas eles precisam ser muito bem orientados. Como tomar antes do café da manhã, antes do jantar, qual a droga a se escolher, qual a interação, qual a metabolização, como escolher melhor, qual a origem desse BP para oferecer o melhor tratamento possível para nossos pacientes. E ela colocou uma coisa que me chamou muita atenção. Aqui para o Brasil, a gente coloca um ditado: não vamos colocar tudo no mesmo balde. Por incrível que pareça, ela colocou 2 baldes na sua apresentação e colocou esses 2 baldes para poder identificar. Não podemos colocar os pacientes dentro do mesmo grupo, porque aquele paciente que não tem o diagnóstico da doença do refluxo, ele pode ter alterações psicossomáticas, pirose funcional, outras alterações digestivas. E aquele paciente que teve o diagnóstico de certeza, será que ele realmente está tomando a medicação? E o que mais a gente pode acompanhar esse paciente? Será que ele precisa de dados adicionais para tratar? E aí ela coloca uma pirâmide, no qual a mudança do estilo de vida, a perda de peso, realmente está mostrando na literatura que implica muito na resolução terapêutica. Invistam nisso. E a adição de drogas como alginato, e principalmente para pacientes que têm aquela regurgitação ou a bolsa de ácida, colocado isso junto com o IBP em dupla dose, a efetividade aumenta muito. Aquele paciente que tem sintomas noturnos ou sintomas orofaríngeos, a adição do bloqueador de H2 melhora muito esses pacientes. Pacientes que têm um refluxo não ácido, diagnosticado pela impedância e pH-metria, poderíamos colocar o baclofeno. Então, vamos tecer esse paciente para fazer o melhor tratamento possível. A professora Amy, em outra brilhante apresentação vinda lá da Universidade Robert Wood, trouxe as evoluções do tratamento endoscópico. Esse é talvez o grande futuro para o tratamento da doença do refluxo de forma invasiva. Vários tratamentos hoje estão cada vez mais sendo utilizados. Temos aí o TIF, com evidências maravilhosas de como tratar melhor. E o professor Paul Moyayed, um mestre no estudo do IBP, trouxe para a gente fatos e ficções quanto aos efeitos do IBP, e algo muito importante para a nossa prática clínica. Ele voltou a nos lembrar os termos de Rio. Quais são os critérios de Rio para a causalidade? Muitas vezes a gente é pego por muitos trabalhos que não mostram a relação causal em todas as esferas. Ele trouxe algo mais, um tratamento moderno tem que ser baseado também numa epidemiologia moderna. Estudos epidemiológicos de causalidade, que muitas vezes falta um senso de responsabilidade em alguns trabalhos. Precisariam ser quantos e quantos trabalhos com câncer gástrico, demência, nós somos colocados a cada dia para analisar. O ideal sempre vai ser usar a menor dose adequada para o tratamento mais assertivo, com evidências da sua indicação. Por exemplo, evidências claras como esôfago de Barrett, doença severa, alto risco de doença péptica. E, ao mesmo tempo, outro lado da moeda, pacientes que têm globos, pacientes que têm tosse, a menos que tenha realmente o diagnóstico de certeza, muitas vezes é colocado o uso do IBP de forma prolongada, sem uma total necessidade. Então, esses pacientes deveriam ser desencorajados a uma desprescrição ao IBP. Mas
essa talvez seja a mensagem, que a maioria dos efeitos relacionados ao inibidor de bomba, meus amigos, provavelmente não são elementos causais. Então, muito que a gente tem é vindo de um paciente de uma população idosa, de um estudo em população idosa, com polifarmácia, com outras patologias, e que a gente tem um outro fator causal para tal apresentação. Então, não podemos desconsiderar, em hipótese nenhuma, danos modernos ou danos modestos e principalmente desconhecidos, mas vale a pena lembrar que ainda é o nosso grande amigo, nosso grande aliado na qualidade de vida do nosso paciente. Esperamos vocês nos próximos. Um forte abraço.